Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, nosso sócio Renato Maciel. Salve, salve, rataria, beleza? Como é que vocês estão? Mais uma noite de RatosCast, mais uma vez atingindo a nostalgia de todo mundo. Prazer tê-lo de volta, Renato Maciel. Com a gente também, nosso também sempre sócio, Marcelo Perello. Isso aí, estamos aqui mais uma vez e nostalgia e saudade caminharão juntos nesse cast. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já tô sentindo cheiro de naftalina no ar. Eu já tô chorando, já tô emocionado já. Já tá chorando, já tá de terno, já tá de tô emocionado aqui. E em pé batendo palma. Emocionado, calma. O Maguinho se emocionar já não é difícil, né? Então... Bom, se é a primeira vez que você está ouvindo o cast, você pode encontrar todos os episódios do RatosCast no nosso site, ratosdecinema.com, ou você pode nos enviar uma mensagem pelo Twitter, @ratos_cast, ou pelo e-mail ratoscast@gmail.com, ou contato @ratosdecinema.com. Se você tem o iTunes, se você tem iPhone ou tablet, você pode baixar o nosso episódio pelo iTunes. Só entrar no iTunes Store, procurar lá RatosCast, que você vai achar a gente, assinar o nosso podcast e ouvir sempre que a gente atualizar. Hoje o nosso tema é um tema especial, nós vamos falar da história do cinema de rua, né? Como os cinemas eram antigamente, como funcionavam e a diferença para os cinemas de hoje. Queria começar esse tema, antigamente, pelo menos no Rio de Janeiro, nós somos todos cariocas, não é isso, gente? Nós somos cariocas todos? Exatamente. Renatão é carioca também, Renatão? Carioca da Tijuca com muito orgulho. Só enaltecendo um fato aqui interessante, nos anos 60 no Rio de Janeiro, pelo menos no Rio de Janeiro, mas eu acredito que isso deve ser uma coisa bem do Brasil, haviam 198, quase 200 cinemas de rua no Rio de Janeiro. Hoje nós temos o alarmante número de 16 salas apenas de rua, né? E são salas que, na maioria, se tornaram cinema de arte. Cinema de rua, pra vocês hoje, é sinônimo de cinema de arte, não? Eu acho que acaba que sim, né, Marcelo? Só pra essa galera nova que tá ouvindo a gente, sim, gente, existia cinema na rua. E um fato muito curioso é que, assim, a gente fala de um passado não muito longínquo. A gente tá falando aí de entre 10 a 15 anos. Não tem tanto tempo assim. Renatão, o que é cinema de rua, exatamente? Vamos falar, como o Maguinho falou, vamos falar pras pessoas que estão ouvindo o cast e talvez nem saibam o que é isso, ou não lembrem. É a mesma coisa que é o cinema de rua hoje? Não, na verdade, né, o cinema de rua, que a gente chama hoje em dia, nada mais é do que o cinema. É o cinema normal, é porque para muitas pessoas pode soar muito estranho, mas antigamente os cinemas não eram no shopping. Antigamente não tinham shopping, não tinha essa popularização dos grandes polos comerciais dessa forma. Então, antigamente, se você queria ir num filme, ver um filme, você ia num cinema numa rua qualquer. Você só ia para o cinema, entendeu? Eram cinemas de bairro, né, na verdade. Cada bairro tinha o seu cinema, assim como hoje em dia cada bairro tem o seu shopping. Tinham áreas extremamente populares, a gente aqui do Rio, a gente fala pelo Rio de Janeiro, que eram áreas de cinemas, assim, se você atravessar a rua tinha um e andar mais alguns metros pro lado outros, então os cinemas de rua nada mais que são cinemas normais, criados numa forma diferente do que a gente tem hoje em dia, né? As salas antigamente remetiam a grandes teatros e toda forma de decoração que lembravam a própria boemia e a incursão do teatro como forma de cultura da época. E como você falou, Renato, é o cinema na mais pura essência, né? Exato. Se for mais por essência, isso aí. Eu acho que, sabe o que é engraçado? Você falou uma palavra que eu até me emocionei. Porque antigamente a gente não falava cinema de rua. Hoje, isso é uma coisa que a gente fala hoje, né? Porque, como você falou, o cinema migrou muito pro shopping. Cinema de bairro, isso se falava muito, né? Você tinha os cinemas grandes, que eram cinemas de rua, mas já eram os megaplexes, né? Sim. Às vezes nem eram, às vezes eles tinham 2 salas, mas eram gigantes. E você tinha aquele cineminha bem pequenininho que ficava ali na esquina e tal, que a gente chamava de cinema de bairro. Eu lembro muito bem, assim, porque eu morava na freguesia, em Jacarepaguá, que tinham pouquíssimas coisas. Hoje em dia você vai na freguesia, você tem shopping, você tem um shopping colado no outro. É verdade. Minha primeira lembrança de um cinema de bairro era um cinema que tinha ali na freguesia, na Estrada do Pau Ferro. E eu era criança e eu entrava e eu lembro que, assim, um dos primeiros filmes que eu fui ver nesse cinema o primeiro filme que eu fui ver foi uma cilada para Roger Rabbit. E eu tenho uma lembrança muito boa porque a cadeira era desconfortável, a tela era horrível. Era até meio amarelada, né? A projeção fazia um barulho. A projeção antiga já era diferente, não era boa. Dia, né? Não era boa.
É verdade, Não era, película, não era. né? Tinha grandes rolos, né? E os cinemas Tinha- menores eram Os projetores piores ainda. eram precários naquela época. Exatamente, é. Sim. Mas eu lembro que me trazia alguma coisa especial porque era do lado da minha casa, então era um refúgio pra mim. Vocês lembram mais ou menos assim qual é a primeira memória que vocês têm de uma sala de cinema, o primeiro filme que vocês viram? Não? Eu lembro porque, como eu comentei no início, eu moro na Tijuca basicamente a minha vida inteira. E pra quem não é do Rio, não sabe, a gente tem uma área no centro da cidade que é chamada Cinelândia. E a Cinelândia o nome é Cinelândia porque existiam diversos cinemas de rua, só que ela recebeu esse nome porque além dos cinemas de rua, existiam os teatros, os cabarés, era a grande boemia carioca na época, então por isso deu esse nome. Mas na verdade, a Cinelândia, né, digamos em aspas, é a área da Tijuca, a área da Praça São Pena na Tijuca, que tinha mais ou menos 10 cinemas, se eu não me engano eram 10 mesmo, espalhados por todo o redor da praça. Eu peguei diversos desses cinemas, assisti e lembro de todas as situações e várias coisas que a gente já conversou aqui naquele cast sobre trailers, dos primeiros contatos que a gente ser aqueles fotogramas que ficam do lado da bilheteria, com pôster. Eu saía, por exemplo, na Rua das Flores e tinha uns posters assim, então eram meus primeiros contatos com o que viria a ser lançado. Naquela época a gente não tinha acesso como a gente tem hoje. É aquilo mesmo que o Marcelinho estava falando. É a lembrança de você ter tudo, parece que muito próximo da sua casa, sabe? Você sair próximo da sua casa e você ter uma viagem para um lugar totalmente diferente. E a maioria das vezes, Renatão, você ia andando, né? Sim. Como a gente falou de bairro, né? Eu fui criado muito no Meia, né? E no Meia tinham 2 cinemas, que era o Cine para Todos, que era um teatro gigantesco, tinham se eu não me engano, mais de 700 lugares, né? E do outro lado da estação tinha o Bruno Meyer, que era um pouquinho menor também. E tinha o Art Meyer também, que era... Esses 3 cinemas ficavam em menos de 1 quilômetro de distância dos 3. Então, assim, era muito próximo e muito de bairro, né? Eu lembro que lá eu fui ver os Caça-Fantasmas 2, fui ver o Máscara. Foram experiências muito particulares, que hoje em dia a gente não tem. Não tem nada a ver, né? Você ir para um cinema hoje, num megaplex, do que você frequentar uma sala de bairro. A experiência era muito diferente. Não, e outra coisa, a gente tem hoje em dia a experiência do IMAX, que é aquela coisa incrível, um som absurdo, uma qualidade de imagem impressionante, numa tela que não tem fim, mas é um show à parte você ir num cinema tipo o Palácio, no centro, que é uma sala gigantesca, com uma estrutura linda. Eu acho que é difícil comparar, né? Não tem comparação, são pontos completamente distintos. Mas eu acho que é um ponto muito especial. E eu não tô nem sendo saudosista em falar isso. É porque realmente bate uma coisa diferente. Por exemplo, eu nunca posso deixar de falar de Star Wars aqui, mas o Retorno de Jedi eu vi no Palácio e foi uma experiência assim que, sabe, a imersão parecia que era muito maior ver naquela tela gigantesca, naquele cinema lindo. E o que eu acho engraçado, rapidinho, Marcelo, citar sobre o Cine para Todos, ele era tão imponente que ele tinha um mezanino em cima, como um teatro mesmo, imponente, né, tinha uma tela gigantesca, tinha uma cortina vermelha, é um teatro mesmo, né? A experiência era completamente diferente. Hoje em dia, se a gente for falar de qualidade, os cinemas hoje têm mais qualidade. A projeção é digital, a imagem não é igual, porque hoje, né, se filma muito em digital, menos em película, mas a experiência do cinema é diferente, né? Existia uma coisa de você sentar numa, como você falou, né, Renato? Sentar numa sala que não é simplesmente uma sala, ela é quase um teatro, abrir a cortina, revelar a tela, todo esse processo, como se você estivesse indo para uma ópera praticamente. Exatamente, que remetia aos cinemas, né, dos anos 20, dos anos 30, né? As poltronas não eram no sistema Stadium, que é hoje em dia, né? As cadeiras eram enfileiradas e era engraçado que, assim, vários filmes que eu vi, eu só vi pela metade, porque tinha uma pessoa bem mais alta que eu, ou com um cabelo maior, eu passava o filme inteiro meio de lado. Pra mim foi uma novidade quando eu entrei no cinema, e o cinema tava num formato Stadium, como você falou. Sim, no sistema de arquibancada, exatamente. Mas é engraçado, eu fui no cinema uma vez, eu fui ver A Paixão de Cristo em Nova York. Tinha uma fila de gente com placa dizendo pra você não entrar no cinema, dizendo que o filme era antissemita e tal. Ele era massacrando o Mel Gibson. Pois é, aí é que eu saquei, porque eu tava andando na rua com a minha família, e aí eu falei, caramba, vai estrear A Paixão de Cristo, é por isso. E aí eu lembro que tava passando até Menina de Ouro, o filme do Clint Eastwood, e esse filme. Eu falei, não, eu quero ver A Paixão de Cristo, porque
só pra ir ali na fila e comprar a Paixão de Cristo e sair esfregando na cara de todo mundo. Ó, comprei a Paixão de Cristo, tá vendo? Só pelo caos. Só pelo caos. Quando eu entrei no cinema, eu entrei por uma portinha que parecia um frigorífico. Eu não tô brincando, não. Parecia um frigorífico. É um corredor, você vê uma cortina. Eu entrei. Era um teatro. Um anfiteatro gigantesco. Tinha pelo menos uns 400 lugares. E eu tinha comprado, sem saber, no andar de cima. Eram 2 andares. Sim. E eu tava no andar de cima. A tela era absurda. O som era maravilhoso. Só o lugar já é uma experiência. De fora, você não poderia imaginar que é um cinema daquele jeito. Só que eu sinto que aqui no Brasil, os cinemas hoje que remanesceram, né, os que conseguiram lutar e não virar igreja, ou enfim, fechar, virar uma outra coisa, uma loja, esses cinemas, eles não têm esse cuidado ainda que tem os cinemas lá de fora, por exemplo. Posso estar enganado, óbvio que eu só vi um exemplo. Eu entendo, mas eu não concordo tanto não, porque exatamente por eu ter tido uma experiência contrária a essa também nos Estados Unidos. Lá, basicamente, cinema ainda é de rua, né? Uhum. Então, mas existem as grandes franquias, né? Multiplexes ainda os multiplexes, exato. Então tem a rede AMC, que acho que é a mais popular. E eu assisti vários filmes lá, as salas são excelentes. Eu vi Gravidade em IMAX lá, uma experiência absurda, muito legal. Mas eu descobri que tinha um cineminha de rua, bem pequenininho, no bairro que eu tava morando. Aí eu fui assistir um filme com a minha amiga lá, eu fui assistir Carrie a Estranha. Aí... Só tinha vocês dois, né? Cara, era basicamente isso. Foi uma experiência mega bizarra, porque, tipo, a entrada do cinema, assim, era como se fosse aquelas salas antigonas mesmo dos Estados Unidos. Aí eu comecei a pensar assim, pô, que legal, né? Eles mantiveram tudo daquela época, é tudo antigo, tudo retrô, pô, que maneiro. Quando eu entrei dentro da sala, eu percebi que eles não mantiveram aquilo porque era retrô e legal. Eles mantiveram porque era velho mesmo. Sabe aquelas áreas de cinema pornô ali do centro? Imagina que eu estou entrando num cinema pornô daquele, como deve ser. É tipo aquilo ali, cara. Eu entrei, eu achei que, sei lá, ia acontecer uma parada bizarra, ia ter alguma pessoa maluca querendo fazer pederastia do meu lado. Porque eu sei que tinha eu, a minha amiga, mais 4 pessoas na sala de cinema. A tela era, sei lá, o tamanho do meu monitor de casa. Foi, tipo, bizarrão. Foi muito, muito, muito estranho. E pra completar o filme, é uma bela bosta. Fora que aí você pensa nas salas de cinema, pelo menos aqui do Rio, elas se modernizaram para os padrões, assim, elas não são ainda tops, mas elas se modernizaram bastante em comparação às salas antigas, né? As dos cinemas de bairro, né? Não, mas eu tô falando mais, Renatão, assim, a maneira que a gente manteve essas salas que pareciam teatros, a maneira que o Odeon tá hoje, entendeu? A qualidade, o Odeon se modernizou, manteve aquela maneira clássica dele? Não. As últimas vezes que eu fui no Odeon, ele tá acabado. Eu não sei como é que tá o Palácio. O Palácio já fechou há muito tempo. Fechou há muito tempo. Tava com uma dívida... Na verdade, estavam tentando fazer um projeto pra tombar ele, mas pelo que eu fiquei sabendo da última vez, ele já tava em obra e vai virar um centro cultural. Não sei como é que vai ficar a parte de cinema lá dentro, mas pelo menos é alguma coisa ligada à arte. Eu tenho muita saudade, o cinema que eu ia muito era o Cine Paissandu, no Flamengo. Nossa, era um dos poucos cinemas que tinha um fumódromo. As pessoas que foram no Paissandu acho que vão lembrar, porque era uma sala decente, não era uma sala nada especial, mas ela tinha uma sala que era um fumódromo, e aí tinha um vidro, tinha um sofá, tinha, né, umas mesas. As pessoas poderiam socializar lá enquanto viam um filme. Eu lembro, Marcelinho, que o Para Todos tinha isso também. Ah, é? O Para Todos então, ela era fechada. Era uma época que você podia fumar num lugar fechado, né? E aí, quando passaram essa lei... Exatamente, era uma antessala separada. E eu lembro que, assim, as pessoas costumavam chegar mais cedo pra pegar essa sala e ficar ali com os amigos, vendo o filme. Não pra fumar. Mas pra ficar ali, porque era mais confortável, assim. E aí, depois que se passou a lei de que você não podia mais fumar em lugares públicos, as pessoas iam pra não fumar, obviamente, mas porque era mais confortável, era um sofá, era mais restrito, era como se fosse um camarote. Tinha uma tradição também de todas as cadeiras serem de couro vermelho, não era? Todas elas tinham... Não, isso é parte da tradição do cinema, né? Sim. Mas, Maguinho, você sabe o que aconteceu com o Para Todos? Né? Não, o Para Todos, sim, tá lá firme e forte como Igreja Universal do Reino de Deus. O Bruno Meyer, eu lembro que ele teve a transição para o cinema pornô, né? E o Arte Meyer fechou também, e hoje em dia eu não sei o que é naquele espaço do Meyer. E tinha uma tradição também que a gente tem que falar, que era o seguinte: você tinha que sair de casa muito mais cedo,
né? Porque você tinha que pegar, tinha aquela Os assentos fila. não eram marcados, né? Então você tinha que chegar cedo. Tem isso que você acabou de falar, não tinha lugar marcado. E o pior, assim, o que é o mais engraçado, que não tinha limites de ingresso, parece, né? Porque eu várias vezes sentei no chão. Eu também já vi filme em pé. Não existia o cuidado com um incêndio, por exemplo. Isso, é verdade. E o mais engraçado é que isso, não parece que não tinha lotação máxima. E a gente não tinha preocupação com incêndio, se desse alguma merda. Ninguém sabia pra onde correr. A gente vai ter que analisar como que essa transição desses cinemas de rua que foram aos poucos morrendo para esses grandes multiplex nesses nossos shoppings, né? Eu acho que é importante a gente falar como é que se deu essa transição, que eu acho que é totalmente explicável, né? Eu acho que uma das questões é a segurança, né? Você tem um controle maior dentro de um shopping, você tem uma segurança maior, você consegue colocar mais salas relativamente menores do que os daquela época. Mas eu acho que o cinema multiplex ele se sustenta mais. E hoje em dia a gente tem uma vantagem. Aquela época, vamos ser sinceros, alguns filmes menores dificilmente chegavam, porque o cinema de rua ele tinha que passar um filme grande para poder fazer um dinheirinho e se sustentar. Sim, claro. E o que eu acho também, Marcelo e caro Renatão, que tem uma coisa que eu acho que é fundamental para que os multiplex se tornaram o que são hoje, essa potência de grana, que é o seguinte: hoje em dia, nos multiplex, eles lucram muito mais com o snack bar, com milhões de combos, pipoca, cachorro-quente. Então hoje tem uma inversão de valores, que isso é fundamental para que a gente consiga entender o porquê que um foi aos pouquinhos morrendo e hoje os multiplex dominam. Naquela época, na verdade, você comprava tudo que você ia consumir dentro do cinema do lado de fora. Você comprava no pipoqueiro da rua, você comprava no... Não existia essa visão, né? E o grande causador, né, o grande motivo que levou os cinemas para o shopping foi isso. É a questão da segurança e a questão que no shopping você tem tudo dali para suprir o seu conforto. No início dos cinemas de shopping eram salas bem pequenas. Hoje em dia a gente tem salas gigantescas, a gente tem expansões feitas em shopping só para caber o cinema, caber cada vez mais salas e salas boas, grandes. Naquela época não era assim, eram cinemas bem, bem menores comparado aos cinemas de rua, mas tinha a sua praça de alimentação, tinha suas lojas, então agregou tudo. Você ia ao shopping, olhar uma loja, comprar uma roupa, jantar com a família na praça de alimentação e assistir um filme. Era um passeio completo. O cinema virou basicamente mais um produto do grande shopping. Você sabe o que você criou? Você criou uma coisa que eu não suporto, eu sei que o Maguinho também não gosta, e eu tenho certeza que não é nenhuma das pessoas que estão escutando nosso cast, que é aquele tipo de pessoa que tá no shopping, às vezes vai trocar um presente, vai comprar uma joia, sei lá. E aí o cara fala assim, pô, quer saber, eu tenho 2 horinhas, vou no cinema. Às vezes chega pra comprar o ingresso, ainda não sabe o que vai ver, e fala assim, o que tá começando aí, hein? Exatamente. Ela tá ali, às vezes, no shopping, não pelo cinema, mas pra fazer hora. Sim. Verdade. Tem algum cinema de rua, assim, perto da casa de vocês? Ou tem algum que vocês ainda, mesmo que não seja de perto, vocês se apaixonaram por ele e eles ainda existem e vocês conseguem ter acesso a eles, vocês frequentam? Olha, infelizmente, perto da minha casa não existem mais, né? Eu moro aqui na Tijuca, como a gente já comentou, a Tijuca era o antro dos cinemas de rua, então era pra ter vários. Cara, não sobrou nenhum, Renatão, não ficou nenhum em pé? Nada, nenhum pra contar a história, cara, infelizmente. Mas eu ainda continuo frequentando, até porque eu tenho uma paixão desde moleque, que é ir no Festival do Rio. Então, os cinemas de rua que viraram salas de cinema de arte, né, cinema mais circuito alternativo, abraçam todos esses filmes, né? Então eu frequento principalmente na época do Festival do Rio, mas ainda assim, quando eu quero ver algum filme europeu, algum filme argentino, alguma coisa que não chega em tantas salas, né? Algo não tão popular, eu acabo indo buscar nesses cinemas. Eu frequento muito os de Botafogo e também... Botafogo tem bastante, né? Botafogo ainda... Tem 3. Os do Grupo Estação ainda estão de pé. Eu não sei, eu ouvi falar há pouco tempo que o Estação não estava bem das pernas também. Não tá muito bem não, mas ainda tá conseguindo manter todas aquelas salas clássicas deles. Ali em Botafogo é excelente, quem conhece a área, um do lado do outro, perto do metrô, tem restaurante próximo, então tipo, se você quiser lá passar o dia vendo filmes como eu e milhares fazem durante o Festival do Rio, é a melhor coisa, porque você sai de um cinema, anda 15 metros, você tá num outro cinema, entendeu?
Então, engraçado, Renato, engraçado que ele mantém a sua essência, né? Com o pipoqueiro na rua, né? Pegando a fila lá fora. Bomboniere dentro, mas ainda mantém a tradição do pipoqueiro lá fora. Se você comprar lá fora, você compra, existe tudo aquilo, entendeu? As filas do lado de fora. E a questão do metrô ser perto ali em Botafogo é muito interessante, porque você sai do cinema, você já tá ali no metrô. É só atravessar a rua, né? Saiu do metrô, tá de frente pra ele. Muito perto. E é uma área também badalada, tem vários barzinhos, tem deu baixo Botafogo. Interessante. Maguinho, você consegue ainda acompanhar algum cinema de rua ou você acha que os que estão aí não estão valendo muito a pena? Caminhando com o raciocínio que vocês estão tendo, difícil também, né? É uma pena. Morava no Meia, né, onde também tinha 3 a 4 salas, hoje em dia não tem mais nada. Eu acho que a única coisa boa se a gente pode tirar uma coisa boa desses cinemas que já não existem mais, é que se criou um nicho, né? O nicho dos filmes de arte, do pessoal que curte esses filmes europeus, que eles ficam basicamente restrito a poucas salas. Então acho que se cria um nicho, né? As pessoas, o próprio Renato falou que no Festival do Rio é muito requisitado, então acho que... Não, é que eu vejo assim, chega muito filme alemão, chega muito filme francês. Eu acho que tem um tipo de cinema que a gente gosta muito aqui no Brasil. O argentino, por exemplo, o chileno. Você não vê tanto os filmes, por exemplo, eu sou apaixonado pelo cinema coreano. De vez em quando chega um ou outro, mas é mais difícil, eu já acho. É bem difícil. O cinema dinamarquês, o cinema sueco, eu tô falando coisas que eu acompanho, o canadense, você ainda encontra alguma dificuldade, eu não sei. Português, por exemplo, os filmes portugueses quase não chegam. Não chegam, é verdade. Não chegam. Tudo bem que assim, eu já vi umas 3 ou 4 filmes portugueses, eles são muito ruins. Eu procuro até ver na lista do Oscar ali, aquele, sabe? Esse é o selecionado do Portugal. Que não quer dizer muito, porque os selecionados brasileiros também não são os melhores. Mas os que eu vi, nossa senhora. Não, mas eu concordo com você, mas assim, depende do filme, né? Quando o filme acaba tendo um certo burburinho, um certo barulho, ele acaba chegando. Eu lembro, acho que de 2009 esse filme, o Let the Right One In, que é o Deixa Ele Entrar, a versão original, sueca. Eu tava louco pra ver esse filme. E eu amei esse filme, assim, de paixão. Você viu no cinema, não? Vi no cinema. Eu lembro, eu faltei faculdade no dia. Eu saí do trabalho, aqui a gente pode falar que eu já até saí do trabalho que eu tava, pra ir em Botafogo, conseguir assistir esse filme, porque eu sabia que ele ia ficar tipo uma semana em cartaz. Aí eu lembro que eu cheguei atrasado na faculdade, eu acabei faltando na faculdade. E eu lembro, mas foi por uma boa causa, eu faço fazer faculdade de cinema, então, fazer faculdade de cinema, mas ter aula pra ver filme, então como se fosse um estudo. Você foi estudar no cinema, tá errado. Fui estudar no cinema, tá certo. E isso me lembrou muito a minha época de adolescente, que eu matava a aula do colégio pra ir pro Festival do Rio ficar o dia inteiro no cinema. Então isso de cinema de rua bate, né? Por mais que seja na outra época do cinema de rua, quando já tinha virado cinema de arte, eu ainda tenho essas histórias, que eu fugia da escola pra poder ir ficar assistindo um filme no cinema. Uma vez eu tava num cinema, agora eu não vou me lembrar, mas era um cinema de rua. Era um Festival do Rio, não vou me lembrar de que ano, mas eu tava vendo um filme e a cópia do filme eu nunca tinha visto na minha frente. Vocês já viram aquelas imagens assim, quando o filme acaba e começa a pegar fogo, assim? Não é que pega fogo, né? Mas parece que tá queimando alguma coisa. Que é o último pedaço do negativo. Do negativo. Eu vi isso acontecer com um filme italiano chamado Leopardo. O Leopardo, não vou lembrar qual é o ano, mas eu tava vendo esse filme no Festival do Rio. O rolo queimou. A gente tava vendo o filme e de repente a tela ficou branca. Você via só a luz do projetor e aquilo ali pegou fogo, cara. Acendeu-se a luz e aí o rapaz veio, deu um ingresso. Falou, se vocês quiserem voltar pra ver outro filme... porque aquele ali acabou, né, Marcelo? Aquele ali acabou. Um abraço. E aí ele deu um ingresso pra gente, pra poder voltar. Acabei usando o ingresso em outro momento pra ver outro filme, mas aquele ali não deu pra ver. E eu nunca vi o resto do filme, enfim. Maguinho, você é o cara que eu mais conheço que tem história pra contar dentro do cinema. Eu tenho 2 histórias, uma muito engraçada, né, que eu vou compartilhar com vocês agora, e a outra bem nostálgica, que eu tô quase chorando aqui já. Uma foi que... não sei se as pessoas sabem, eu sou muito fã de videogames. E na estreia do Street Fighter, né, eu fui com uma galera da rua, fomos ver no Para Todos, lotado o cinema no Meyer, com mezanino, tinha um palco, quase um teatro mesmo. E o filme lotado à tarde, era férias, né?
Cara, no meio do filme, vocês não vão acreditar, eu tenho comprovações, meu irmão tava, o Márcia, umas 5 pessoas no meio do filme saíram correndo, foram pro palco e começaram a fazer Hadouken e fazer lutinha. E a gente assim, cara, o que tá acontecendo? E o filme rolando. E o filme rolando, e nego nem aí, nego. O pessoal já tinha desligado do filme até lá. Já tinha. E nego dando Hadouken, Shoryuken e tal, Ataque das Cruzes e tal. E eu falei assim, cara, e a gente rindo, e a gente era moleque, zoação. E a outra, cara, eu vou falar que assim, esse é um tema que me traz muita lembrança nostálgica, lembranças boas, né, cara, da minha infância. Eu acho que assim, foi o início, né, eu tava com isso, foi em 87, eu tô com 35, eu tinha 7 anos de idade, eu acho que foi aí que começou esse meu amor pelo cinema, que é o seguinte... Na época a gente tinha o Jornal do Brasil, né, que hoje já não existe mais, eu acho que ele tem só na mídia online, né, e ele tinha uma revista chamada Programa, que toda sexta-feira vinha um pôster do filme, em preto e branco, a cores, com cada sessão, com cada cinema de rua que estava passando aquele filme. E cada filme que estreava tinha um tamanho grande, os filmes que já tinham estreado, eles iam semana... passando, eles iam diminuindo, viravam um posterzinho, uma tirazinha, e eu comecei a recortar. Sei que eu fiquei com esse hobby por 10 anos, gente. O primeiro filme que eu recortei foi Robocop 1, em 87. Eu tinha o pôster do Robocop 1 nos cinemas. Eu, depois, quando eu cataloguei, depois que eu contei, eu tinha quase mais de 3.000 posterzinhos. Assim, foi um hobby que com esse cast, né, me traz muitas lembranças boas, cara. E como que eu comecei a curtir esse amor pela sétima arte. Como o Maguinho falou, foi um cast muito nostálgico. Se você tiver a chance, vai visitar um cinema do seu bairro, um cinema de rua. Vai sentir uma emoção diferente, né, de um megaplex. Tomara que seja uma boa experiência. Você possa guardar ela de uma maneira positiva na sua mente, assim como a gente tem várias boas lembranças de cinema de rua. Renatão, você quer deixar alguma dica aí rapidinho pra galera? Eu quero deixar uma dica de uma série que eu acho que eu não conheço ninguém que veja essa série. O nome dela é It's Always Sunny in Philadelphia. É uma série que... É aquela com o Danny DeVito, não é? Isso. É uma série que está na 11ª temporada. E ela é do FX. Ela é muito, muito engraçada. É uma série que tem um humor muito específico. É um humor negro elevado ao extremo. Tanto que o Danny DeVito procurou o pessoal da série, né? O Glenn, o Rob e o Charlie Day, que é o nome mais conhecido deles. Fez o Pacific Rim, ele fez aquele cara... Horrible Bosses. O Horrible Bosses, isso. Então, o Danny DeVito procurou eles porque o humor deles chamou a atenção do Danny DeVito, que sempre foi um cara muito, muito escrachado, muito caricato e nunca se importou muito com o tipo do politicamente correto. Para mim, é uma combinação dos 5, né, dos 4 principais, mas o Danny DeVito, que dá muito certo. Acompanho a série, já tem bastante tempo, ela não perde a graça e não perde o fôlego, não tem aquela historinha da semana, a temporada, cada história basicamente tem o seu começo, meio e fim, acabou, no próximo capítulo vai ter outra coisa, nada fica muito como principal, então você pode ver episódios esporádicos e se divertir bastante com pessoas horríveis, fazendo comentários horríveis e vivendo um mundinho imbecil, porém muito divertido. Maguinho, você tem alguma dica pra deixar pra gente? Então, 2016, o ano começando, e eu quero jogar uma polêmica. Tentei ver semana passada, espero que os nossos fãs que entendam, mas eu tentei ver uma nova ideia de Adam Sandler com Netflix, chamada Ridiculous Six. E, amigos da mesa, eu não consegui passar de meia hora. E olha que, assim, quase, assim, eu não lembro do último filme que eu não consegui ver até o final. E nesse, realmente, a raiva e o ódio dele era tamanha que eu tive que desligar, fui tomar um banho e... Meia hora foi o que você viu? Meia hora, Terry Crews tá no filme, e eu nem cheguei a ver esse cara em cena, e eu adoro ele, é um cara bastante engraçado. Eu não consegui, cara. Se vocês viram, os nossos ouvintes que viu e tenha gostado, comentem, porque eu não consegui, e é o filme que eu não recomendo. Vamos ser polêmico aqui, eu não recomendo de forma alguma. Muito bem. Eu queria recomendar um filme que eu vi no cinema e recentemente agora chegou na Apple TV, eu resolvi ver de novo. Mas pelo tema dele, ele não pegou os americanos.
É uma pena, eu achei um filme muito interessante, gostei até mais da segunda vez que eu vi, que é um filme chamado Sicário, do Denis Villeneuve, na verdade, né? Que é o canadense que fez Os Suspeitos, essa última versão, né? Suspeitos agora com o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal. Esse filme Sicário, ele é muito interessante, cara, porque ele tem um trabalho de atuação, acho muito bom. O Benício Del Toro tá espetacularmente bem nesse filme. Ele tá até fazendo uma versão, vamos dizer assim, daquele personagem que ele fez no Traffic. Só que uma versão mais do outro lado, né? Gostei muito do trabalho de Josh Brolin. Acho que o Josh Brolin é um daqueles atores que ele tende muito pra cair pro lado da canastrice, de vez em quando. Vai ver aquele Jonah Hex que ele fez, você vai entender bem o que eu tô falando. Mas ele tá muito bem nesse filme também, a maneira que o personagem dele vai sendo construído é interessante. A fotografia desse filme é absurda, tanto que tá indicado, né? Mas o Roger Deakins, qualquer coisa que ele faz, ele é indicado. Só que eu acho que nesse filme ele merece realmente ser indicado, porque ele tá muito... a fotografia é linda. A história é problemática, tem umas questões muito interessantes. E o filme ele tem uma reviravolta, onde o personagem principal, ele, na minha opinião, ele deixa de ser principal durante um tempo. E outro personagem assume né, o lado principal do filme. Então, eu gostei muito agora revendo o filme. É um filme que é totalmente anti-americano. O americano realmente... Dá pra entender porque que o americano não se apaixonou muito pelo filme. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver Sicário, mas passou muito rápido pelo cinema também. Mas eu achei muito interessante, vale dar uma olhadinha com calma. Eu me arrisco a dizer que todas as cenas desse filme são um quadro. São lindas, até umas cenas que a câmera grudada no carro, eu acho muito bem feito. Ele passa o realismo mesmo, sabe? Tem umas cenas no deserto que se lembra bastante, até o Mad Max, né? Parece que você tá engolindo poeira. Eu achei muito interessante. Renatão, você quer deixar algum contato aí pra galera? Queria agradecer também você mais uma vez estar aqui com a gente. Isso foi um prazer participar mais uma vez desse tema mais que especial pra gente. Quero também primeiro dizer pra todo mundo: continua frequentando os cinemas de rua, procurem os cinemas de rua. É um pedaço da história do cinema em geral, não só do cinema de rua. O que é o cinema, sabe? Então não vamos deixar isso acabar. Então você que está na sua cidade, procure os cinemas que você tem, apoia esse tipo de sala, entendeu? Que vale a pena. E queria deixar aqui um abraço para todo mundo. Quem quiser mandar algum e-mail pode procurar o e-mail do Ratos Cinema ou me procurar nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, /Rena Maciel com 2 L's, e procurar nas minhas páginas. Quem quiser dar uma olhadinha na minha página de cultura pop, que é Geekon, facebook.com/portal Geekon, e na Roleplay Produções, que é uma produtora de cultura pop, eventos nerds em geral. Maravilha, obrigado Renatão mais uma vez. Maguinho, quais são os seus contatos, por favor? Então, galera, querendo me achar, bater um papo comigo, é só entrar no Facebook, Marcelo Perello, e nas redes sociais, Instagram, Twitter, do Bar Calabouço, né? De quinta a domingo estarei lá, querendo bater um papo comigo, me conhecer, e esperamos todos. Muito bem, antes de encerrar, eu só queria deixar o nosso contato mais uma vez, que é no Twitter, @ratos_cast, e o e-mail, contato@ratosdecinema.com, ou, se for para falar do cast diretamente, você pode mandar para o ratoscast@gmail.com. Pode entrar no nosso site também, ratosdecinema.com, né, deixar uma mensagem pra gente lá. Queria mandar um abraço, aproveitando, para os nossos ouvintes na Lituânia, em Hong Kong e no Alasca. Muito obrigado pela presença de vocês. Principalmente você do Alasca e de Hong Kong, que estão longe demais. A gente tem que aprender a agradecer a eles nas línguas nativas para as próximas vezes. É isso aí, Marcelo. Agradecer a todos. Muito obrigado, gente, que escutem. Continuem escutando, continuem dando feedback pra gente, que estamos aqui só para agradar vocês. Só para lembrar, quem quiser também pode sugerir tema, tá? Pô, por favor. Mandem ideias de temas pelo Facebook, por e-mail, comentário no YouTube. A gente está muito interessado em ouvir as ideias de vocês, o feedback de vocês. Então, quem quiser, deixe uma ideia para o podcast futuro. Quando a gente fizer, a gente vai dar o nome de vocês aqui no ar. Ou, quem sabe, chamar vocês até para participar com a gente, né? Olha só! Fantástico, fantástico. Ratoscast é democrático. Mas, muito bem colocado, Renatão, é isso mesmo. Muito bem dito. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste, Cipreste com Y. Mais uma vez, Ratoscast agradece sua companhia, um abraço, câmbio final. É tipo um teatro mesmo, né? O cachorro entrou aqui. Sai. Que isso, cara?